Bom dia a todos os brasileiros. Eu sou Mauro Souza, taxista aqui em Fortaleza, no Ceará. O meu pronunciamento não é de presidente da República, mas sim um recado à presidente da República, senhora Dilma Rousseff. Senhora Dilma, eu vi seu pronunciamento nas redes sociais sobre a valorização do salário mínimo. E também a senhora falar que está cuidando dos brasileiros, que vai aumentar o nosso poder de compra, que a nossa vida vai melhorar, mas não adianta fazer esse discurso se as atitudes não são voltadas para isso. Porque se a senhora aumenta o salário mínimo e, pelo outro lado, mexe nos direitos trabalhistas que foram conquistados a duras penas há vários anos já, desde o início da Constituição brasileira, que prevê os direitos dos cidadãos, então a senhora teria que agir com mais rigor contra as leis que estão querendo modificar para prejudicar o empregado. Então, quanto a essa história da terceirização, a senhora tem que vetar todo o projeto de terceirização. Os empregados, eles têm direitos a todos os benefícios que a Constituição prevê, independente de empresa. Se uma empresa quiser terceirizar a outra, fazer convênios, acordos para fazer o serviço de outros, isso aí é problema delas. Elas podem fazer o que quiser. Agora não pode penalizar o trabalhador. Quer dizer, uma empresa terceiriza a outra, vai fazer o serviço que aquela não tem condição de fazer ou não quer fazer, mas isso não quer dizer que o empregado tenha que ganhar menos e trabalhar mais. Então pode regulamentar todas as empresas brasileiras ou estrangeiras que se instalarem aqui, desde que paguem adequadamente aos seus empregados, de acordo com as suas funções, as suas atividades. Então não vejo problema nenhum nessa história de terceirização. Acho que não precisava nem essa polêmica toda para terceirizar, beneficiar os empresários, que hoje a maioria do Congresso Nacional é composta de parlamentares empresários que estão querendo tão somente beneficiar suas empresas, visando só o lucro. Eles se elegem usando o povo, aí depois, quando estão no poder, aí vai prejudicar esse mesmo povo que os elegeu. Aí quando chega na época da eleição, novamente, aí vai lá, mesmo tendo prejudicado a gente, ele chega lá e compra o nosso voto, porque a gente tem uma cultura de vender o voto e eles têm a cultura de comprar o nosso voto. Então, com essa história de vocês não querem reformar a política para acabar com o financiamento privado de campanha, então enquanto não acabar com isso aí, as empresas vão ficar comandando. Então, ao nosso ver, a população não é boba, a gente está vendo que quem comanda o Brasil não é o presidente da República. Quem comanda o Brasil são os empresários que têm o poder na mão. Eles têm o dinheiro, eles compram os políticos e, consequentemente, compram o resto do Brasil todinho. Então não adianta vocês ficarem estão trabalhando em prol da sociedade, do povo, ou só de uma fatia que é a maior em termos de poder, de dinheiro. Então não pode ser dessa forma. Então, voltando ao assunto da valorização do salário mínimo, não adianta valorizar se pelo outro lado a senhora autoriza o aumento para a energia elétrica, para os combustíveis, porque os combustíveis é o seguinte: o pobre não tem carro, mas ele, quando aumenta o preço da gasolina, dos combustíveis em geral, as empresas repassam isso aí para os produtos. Então hoje a gente não pode mais comprar pão, até o próprio pão carioquinha, a gente não tem mais condição de comprar. A banana, que a gente achava que a banana, antigamente a gente falava o termo, a preço de banana, que era muito barato, hoje a gente não pode mais consumir banana. Então a cada dia nós estamos consumindo menos produtos, com a qualidade ruim, cheio de agrotóxicos, que é outro setor que vocês autorizam a usar agrotóxicos, que foram até banidos em outros países, não aceitam mais o uso desse veneno, aí fica vendendo veneno para a população a preço caríssimo. Quer dizer, se a gente não morre de fome, morre porque está ingerindo veneno. Então não adianta ficar nessa ladainha que está cuidando do povo, sendo isso aí tudo sendo em verdade.
E não é só a senhora não, porque está no poder atualmente, mas qualquer um que for o Aécio, Fernando Henrique, qualquer um que for ser presidente da República, ele vai cair no mesmo erro. Quer dizer, bota um ministro da economia, aí ele faz várias mudanças na economia do país, aí todo mundo fica reclamando que não é aquilo, aí depois entra um outro, aí diz que aquela economia que o outro estava controlando, ou tentando controlar, era uma brincadeira. Aí os outros políticos da oposição ficam criticando porque não faz um ajuste fiscal de uma forma ou de outra. Aí quando o governo faz o ajuste fiscal, aí o mesmo que criticou agora está dizendo, não era para ser desse jeito, porque está aumentando, está penalizando a população. Quer dizer, eu não sei o que vocês querem realmente, não tem capacidade de governar. Eu acho que tem que pedir a ajuda de alguém, se une, chega no Congresso e diz, ó, pessoal, faz igual o Itamar Franco quando assumiu, ele disse, olha, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu quero a ajuda de todos vocês para a gente comandar esse Brasil. Então a senhora devia fazer a mesma coisa, pede ajuda, principalmente dos que estão criticando, dizendo que tem a solução para o Brasil, então pede essa ajuda a eles e se unam e vão trabalhar em prol da nação brasileira. Agora vocês ficam aí brigando, se digladiando aí no Congresso, trocando farpas. Não é isso que o povo quer, não. O que a gente quer é que vocês façam os projetos que vocês prometeram nos palanques e façam a coisa acontecer. Quer dizer, se não tem capacidade, chama um especialista, uma empresa especialista, pode ser até estrangeira, para poder dar um apoio a vocês. Qual é o país que a economia está funcionando melhor? Aí vai lá, é a Suíça, é a Holanda, é a Inglaterra, vai lá e pede a ajuda deles, copia o sistema, certo? Mas isso não precisa chegar e dizer, eu pedi um apoio de uma empresa tal, uma assessoria, aí paguei não sei quantos milhões de reais para poder ter essa assessoria. E quando não há essa necessidade, aqui no Brasil nós temos muitos técnicos, muitos economistas que têm capacidade de fazer a economia do Brasil girar, entendeu? Aumentar. Olha, vocês têm que fazer o seguinte, investir no material humano, que são nossos profissionais, nós temos muitas pessoas aqui capacitadas. Vocês copiam a educação do Japão, dos Estados Unidos, ó, esses meninos que vocês querem diminuir a maioridade penal, pega esses meninos e bota na escola, realmente invistam neles, na área de tecnologia, para poder ajudar na produção. A gente pode fazer indústria de materiais para informática, como a China fez, entendeu? A China está investindo todo o capital humano. Por isso que ela está crescendo desse jeito. Então a gente tem que copiar essas coisas, não ficar copiando bobagem. Porque nos Estados Unidos a maioridade penal é 7 anos, não sei aonde é 10 anos, não sei aonde. Rapaz, vamos pegar esse pessoal, essas crianças, e vamos dar escola de qualidade, desde o fundamental até a formatura na universidade, até o nível superior. Agora vocês estão com esse problema aí no FIES. Porque o FIES, a Dilma tá destruindo o FIES, que o Lula, o FIES não é de Dilma, nem é de Lula, nem é de Fernando Henrique, o FIES é do povo brasileiro, é um programa de Estado, não de governo. Então vocês têm que investir nessas coisas para facilitar ao estudante brasileiro ter uma educação de qualidade e com tranquilidade, entendeu? Esse FIES aí não é nada menos do que o crédito educativo que surgiu ainda na época do governo de recessão. Então isso aí não é de vocês, os parlamentares ficam brigando pelo FIES, que eu vou ser ministro da educação, se eu fosse eu cuidaria melhor do FIES, aí quando entra para ser ministro não cuida, entendeu? Então isso aí é só fácil, gente, vamos trabalhar de verdade. As pessoas têm que trabalhar, o que aqui no Brasil a gente quer é futebol, é carnaval, é novela. Isso aí não leva ninguém para futuro nenhum, não. Isso é só a gente só ir pro buraco, indo pro buraco, e todo mundo aí
acho que a maioria da população torce para que o Brasil vá para o fundo do poço. Quando tem uma notícia que é negativa, todo mundo aplaude, fica torcendo. Essa história de panelaço, gente, panelaço é para as cozinhas. Vamos pegar essas panelas e vamos colocar o feijão para cozinhar, para dar comida ao povo. Aí sai batendo panela seca no meio da rua. Você não sabe nem o que estão pedindo. Bate uma panela dessa aí, não sabe nem o que está solicitando. Enquanto está batendo panela pedindo impeachment de A ou B, a corrupção está correndo solta dentro do Congresso. Os próprios parlamentares que criticam aprovam um fundo partidário que pulou de 200 e poucos milhões para 800 milhões de reais, quase 1 bilhão. Aí ninguém vê isso aí não. Quer dizer, os próprios criticadores do sistema dizem que o governo está gastando muito, mas eles próprios se aumentam os próprios rendimentos, que já é um absurdo um parlamentar levar 50, 100, 200 mil reais no bolso todo mês. Isso todo o dinheiro do povo, quer dizer, podia investir realmente nos setores que estão necessitados, né? Que os principais setores é educação, saúde e segurança. Mas ninguém investe nisso, é só roubando. Todo setor que a gente se vira nesse país tem corrupção, tem roubo. Aí joga toda a culpa para uma pessoa só que está no poder, que é o gestor central, o gestor federal, que no caso é o presidente da República. Então, a senhora presidenta, eu solicito que a senhora haja com mais rigor contra todas essas mazelas que estão prejudicando a população. Vamos pegar, por exemplo, a tabela do imposto de renda. Vamos aumentar a tabela de imposto de renda para as grandes fortunas. Os milionários, bilionários, a gente tem que tributar mais essas pessoas e não tributar o pobre. Como é que eu vou aumentar a conta de energia do pobre para poder beneficiar as empresas de energia que vocês privatizaram, aí não controlaram, elas não investem no setor, aí agora estão dizendo que está tendo prejuízo, aí quem tem que pagar é a população? Não, quem tem que pagar são eles. Se tem problema de distribuição, de geração de energia, isso aí é por conta de quem comprou, ou então quem recebeu a concessão desse setor. Não é a população que tem que pagar isso aí, não. Agora, vocês venderam, privatizaram todo o setor, ainda continua privatizando, porque essa história de concessão, isso aí é uma privatização disfarçada. Isso aí não adianta querer enganar a população, que a gente não é bobo, não. A gente sabe o que está acontecendo. A gente só não está no poder porque não conseguiu ou não quis ir para o poder. Agora o Brasil é cheio de presidente da República, de economistas. Os próprios repórteres são os melhores economistas do país. Os repórteres entendem mais do que todo mundo de economia, mas só para criticar. Ninguém dá nenhuma ideia para melhorar a situação brasileira. Por que as pessoas não pegam, ao invés de ficar nessas manifestações, não sabem o que estão pedindo, aí vão para as ruas, aí ficam criando números fictícios, sabe? Porque foi 100 mil pessoas, foi 1 milhão, foi não sei quando. Não importa, gente. Se tiver um brasileiro insatisfeito, isso aí já é um problema. Esse negócio de números, isso aí não importa não. Esse negócio do Ibope, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, aí o Ibope chega para fazer uma pesquisa em vários pontos com 2 mil pessoas, aí diz a população brasileira toda aceita ou não aceita um determinado projeto, alguma coisa que vai mudar a vida do brasileiro. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí tem que fazer uma pesquisa mesmo de verdade com a maioria mesmo da população, tipo um plebiscito. Aí sim o resultado seria mais real do que fazer uma pesquisa por amostragem. Isso não existe não. Isso aí eu acho que é uma coisa assim que não tem nem sentido fazer isso aí. Aí fica ludibriando as pessoas, fazendo lavagem cerebral, a mídia colocando para as pessoas que isso aí é bom. Essa história de terceirização, isso aí não é bom para ninguém não. Se fosse os empresários não estavam querendo não. É bom porque vai só dar lucro para eles. Então vamos fazer tudo isso aí, ó. O segredo aí, o que o gestor tem medo, é de mexer com os grandes. Então nós vamos tributar as grandes fortunas. Aí esse dinheiro, sim, aí vai ser um dinheiro bem arrecadado e vai ser bem usado na educação, na saúde, na segurança, todos os cantos. Uma coisa que as pessoas deveriam se preocupar era sobre
Programa Nuclear Brasileiro. Isso aí sim, isso aí é um problema que vai gerar um perigo muito grande para a nação brasileira. Tenho dito, bom dia para todos.